Este é mais um vídeo da série Economia Baseada em Recursos, que é um modelo de alternativa de mudança que este canal defende para melhorar o mundo. E neste vídeo eu vou falar sobre cidades planejadas no modelo de uma economia baseada em recursos e comparar com as cidades do modelo atual que se baseiam no dinheiro. E não há como falar sobre cidades planejadas no modelo de uma economia baseada em recursos e não falar do Projeto Vênus e não falar de Jack Fresco, que é o criador desse projeto e dessa proposta de mudança socioeconômica, que é uma economia baseada em recursos. Mas desde já quero deixar claro que eu não faço parte do projeto e não represento o Projeto Vênus. E se você ainda não conhece o projeto e nunca ouviu falar dele, recomendo que ou pause o vídeo agora e vá conhecer, e depois volte aqui para assistir esse vídeo, ou assista o vídeo até o final e depois vá conhecer o projeto, que também não tem problema nenhum assistir até o final para depois pesquisar. Mas sempre vá atrás direto das fontes das coisas, e no caso na própria fonte do projeto, e para ajudar deixei links para o site na descrição do vídeo. Pois acredito que é muito importante ouvir e ver a própria fonte, mas mesmo não fazendo parte do projeto, eu apoio o projeto e sua essência, que é uma economia baseada em recursos. E se você vai pausar o vídeo, este é o momento. Bom, se você já deu uma olhada no site do projeto e voltou para assistir junto com quem já conhece o projeto, ou se você ainda não conhece e vai pesquisar melhor depois de assistir esse vídeo, então vamos lá. Primeiro vou fazer um breve resumo sobre a origem do projeto e do seu criador, para depois falar do objetivo principal do vídeo, que é falar de cidades planejadas no modelo de uma economia baseada em recursos. Primeiro vou falar do criador. O criador desse termo é Jack Fresco, um americano que desde criança já demonstrava atitudes diferentes. Quando criança chegou a se interessar muito por ciência, autodidata, chegou a montar um pequeno laboratório em sua casa e descobriu que o universo é governado por leis naturais e que o ser humano e a sociedade não estão isentos a essas leis. Em 1929, viu de perto a Grande Depressão, que foi uma grande crise econômica que se iniciou com o colapso da economia americana, que logo se espalhou pelo mundo, afetando várias nações. E quando criança, ele não entendeu por que milhões de pessoas estavam sem trabalho, sem teto e muitos morriam de fome, se todas as fábricas estavam ali e os recursos naturais não tinham mudado. Foi então que depois ele percebeu que as regras do jogo econômico baseadas no dinheiro e lucro tinham graves problemas. Depois veio a Segunda Guerra Mundial e ele viu que as nações desperdiçavam os recursos para criar armas de guerra e destruição, sendo que os recursos poderiam ser utilizados para atender às nossas necessidades humanas e do planeta. Desde então ele viu que a humanidade vem desperdiçando os recursos finitos da natureza, destruindo o planeta e preparando a sua própria extinção, desperdiçando os recursos em busca de lucro, e os valores sociais são resumidos a uma artificialidade superficial e materialista. Mas ao longo de sua vida ele não ficou só olhando e reclamando, ele estudou o comportamento humano e percebeu como somos influenciados pelo meio que vivemos, e no meio desse cenário autodestrutivo em que vivemos, notou como esse cenário contribui para uma decadência social e ambiental. E além de estudar o comportamento humano, ele se interessou cada vez mais pela ciência e percebeu como a ciência e a tecnologia poderiam ser utilizadas em benefício de toda a humanidade e do meio ambiente. Autodidata e inventor, ele trabalhou em diversas áreas como design industrial, engenheiro social, deu palestras, entre outras atividades. E nos anos 70 ele criou o seu maior projeto, que é o Projeto Vênus, uma organização que propõe um plano de ação viável de mudança social por meio de uma economia baseada em recursos, um sistema socioeconômico que resultaria numa civilização global sustentável e pacífica, onde os recursos naturais do planeta seriam declarados patrimônio e herança comum de toda a humanidade, onde os direitos humanos não ficariam só no papel, e para isso propõe o fim do uso do dinheiro, o fim de governos através de políticos e governantes, uma civilização onde deixaria de lado interesses individualistas e nacionalistas, tudo sem uso de trocas, dívidas e nenhuma forma de servidão, onde a ciência e a tecnologia estariam a serviços do ser humano, dos animais e do meio ambiente, que são as coisas que realmente importam nesse planeta. Em 1995, Jack e sua companheira Roxane inauguraram o centro de pesquisa da organização, cujo nome Vênus tem origem na cidade de Vênus, Flórida, onde fica o centro de pesquisa da organização, que ao longo de sua história divulga o projeto que conta com a apresentação de cidades sustentáveis, distribuição de vídeos, literatura, palestras, entre outras atividades propostas por seus simpatizantes, voluntários e ativistas. E depois desse breve resumo, acredito que é comum ter duas reações quando conhecemos o projeto. As pessoas geralmente têm duas reações e uma delas é se apaixonar pelo projeto, a outra é ser cético quanto ao projeto. E eu particularmente não vejo problema nenhum em ter paixão por algo que acredita ou ser cético quanto a algo que duvida que possa existir. Acredito que é possível ter as duas coisas sobre o mesmo tema, mas o problema é quando se é apaixonado demais por algo ou se é cético demais por algo, ou seja, o problema são os extremos.
No caso do Projeto Vênus, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o apaixonado demais pelo projeto é aquele que acha que tem que ser tudo exatamente como o projeto mostra, ou então as cidades sustentáveis têm que ser circulares, ou exatamente como o Jack projetou, e têm que ser construídas exatamente com as mesmas ferramentas que ele propõe, e as coisas têm que ser exatamente como o Jack disse, e por ser apaixonado demais, acaba deixando a razão de lado e se apega a uma bandeira e passa a torcer para aquela bandeira como um torcedor apaixonado, que está mais para um fanático. Já o cético demais logo de cara descarta o projeto ao ver as maquetes e imagens futuristas dos projetos e animações de cidades muito bonitas e coloridas e muito melhores do que as sem cores e simplistas desse canal. E ao ver a proposta que pretende beneficiar toda a humanidade e o meio ambiente, imagina que isso é algo utópico e bom demais para ser verdade e vê as imagens do projeto como algo que só pode existir em filmes e histórias de ficção científica e assim não leva a sério o projeto e por isso não apoia. O problema desses dois extremos é que no caso do apaixonado demais é sair fora da realidade, e se fechar uma coisa só, sempre é perigoso, pois ninguém é dono da verdade. Então, apesar de Jack ser uma pessoa notável, ele é ser humano e pode ter cometido algum erro em alguma análise. Então acredito que é preciso estar aberto para ouvir opiniões de outros profissionais, que pode ajudar a tornar o projeto realidade, fazendo algumas alterações, de uma forma que pode ser até mais viável do que o projeto original. E um apaixonado demais pelo projeto pode não ver isso. Já o problema do cético demais ao extremo é aquele que praticamente não acredita em nada e duvida até do que já existe, e com isso não contribui com nada e não faz nada, ou seja, se depender dele, nada acontece e nenhum projeto sairá do papel. Mas quando uma pessoa conhece melhor a essência do projeto, ela não é nem apaixonada demais e nem cética demais, ela mantém um equilíbrio, com os pés no chão e se baseia na realidade, e ao enxergar a essência do projeto vê ciência, tecnologia, o conceito de ecologia e sustentabilidade e vê uma proposta de cooperação social. Então, o cético, sem ser aquele cético demais ao extremo, ao ver a lógica do fato de que existe ciência, temos tecnologia e que o conceito de ecologia e sustentabilidade são reais e que a proposta de cooperação social só depende de interesse, ou seja, de vontade de fazer, passa a acreditar que é possível, sem precisar deixar de ser uma pessoa com um pensamento cético sobre as coisas, e pode apoiar o projeto. E o apaixonado demais, ao colocar os pés no chão e ver que a ciência, a tecnologia, o conceito de ecologia e sustentabilidade e a proposta de cooperação social é o principal do que detalhes, passa a acreditar que as coisas não precisam ser exatamente como Jack disse, e não se importa se as cidades serão quadradas ou em formato de pentágono, e não importa se as ferramentas utilizadas na construção delas são iguais às mostradas no projeto. O que importa é que as cidades sejam construídas no modelo de uma economia baseada em recursos, e assim ele pode deixar o demais e continua sendo apaixonado pelo projeto, mas aberto a novas possibilidades. Deixando claro que nem todas as cidades projetadas por Jack são em formato de círculo. Ele fez diversos projetos, essa é apenas a mais divulgada. Mas ela não foi projetada dessa forma por uma questão de gosto ou estética. Ele as projetou dessa forma porque, segundo seus estudos, esse formato facilitaria o acesso ao meio ambiente e dos moradores aos recursos. Mas nada impede que, se for feito outros estudos, se chegar a uma melhor forma de facilitar o acesso aos recursos. Bom, agora que já fiz um breve resumo sobre a origem do projeto e dei 2 exemplos de reações que normalmente as pessoas têm ao conhecer o Projeto Vênus, espero que você não seja nem cético demais ao extremo e nem apaixonado demais, mas se for um desses, espero que depois reflita melhor sobre isso. Mas independente da sua reação ou do que acredita, vamos falar sobre cidades planejadas no conceito de uma economia baseada em recursos, deixando claro que aqui eu vou só dar alguns exemplos gerais. As coisas não precisam ser exatamente como vou dizer, o objetivo do vídeo é apenas divulgar essa alternativa de mudança. Mas antes de deixar claro e de falar sobre economia baseada em recursos e cidades planejadas, vou dar exemplos gerais de como são as cidades do modelo de hoje que se baseiam no dinheiro e depois comparar com essa proposta de mudança. Vamos lá. Hoje, em geral, nos países mais ricos, já existem algumas cidades planejadas e a qualidade de vida dos moradores é melhor, principalmente naquelas que priorizam o meio ambiente. Mas, em geral, a maioria das cidades de hoje não são planejadas visando o meio ambiente ou a qualidade de vida dos moradores. O que determina como serão construídas as cidades é o dinheiro. E elas são construídas mais ou menos assim. Terrenos. Eles são públicos ou privados. Eles são públicos administrados por um governo de um país ou são privados administrados por uma pessoa física ou jurídica.
E uma família ou uma pessoa é proprietária de um terreno, seja porque há muito tempo chegou no local, ou herdou ou comprou, e logicamente quem tem mais dinheiro compra o maior terreno. Quem tem menos dinheiro tem o menor terreno. Quem não tem dinheiro não tem terreno. E no mundo onde o dinheiro é que manda, o proprietário do terreno, se ele tem autonomia do governo e jurídica para construir o que ele quer, ele pode derrubar árvores e mudar o meio ambiente da maneira que ele for necessária para os seus interesses comerciais ou pessoais. E mesmo que ele fique anos e décadas sem utilizar o terreno, não importa se tem gente sem terreno. O que importa é que ele é proprietário do terreno e ele faz o que ele quer com o terreno. Por exemplo, eles podem esperar que o terreno valorize para ter lucro em uma venda ou utilizar para construir algo que dê lucro. E nos países mais pobres e desiguais, tem aqueles terrenos que são invadidos por ocupações de sem terras e que invadem os terrenos privados ou áreas ambientais, provocando poluição e desequilíbrio ambiental. E tem aqueles países em que os governos utilizam terrenos para aterro sanitário, lixão. Ou seja, no modelo atual, o meio ambiente e o ser humano é que ficam de lado, em geral em segundo plano, pois o interesse é individual e financeiro é sempre o que costuma prevalecer. Imóveis. Da mesma forma que o terreno, sua casa terá o tamanho e a qualidade de acordo com o dinheiro que ganha. E se você não tem dinheiro e o governo não lhe fornece uma moradia, que more em barracos ou na rua mesmo. E isso naturalmente divide a cidade em áreas mais ricas e áreas mais pobres. E os que não se encaixam em nenhuma área ficam pela rua. E as construções também serão construídas de acordo com o que dá lucro e de acordo com o interesse individual. Então, em algumas cidades se encontram lojas e comércios no meio de bairros residenciais e no centro, em geral, ficam a maioria das empresas, onde há áreas também, nessas cidades, áreas de fábricas, cuja localização são de acordo com o interesse comercial. E tem com empresas que preservam o meio ambiente, e se isso for interessante para a redução de custos ou para o marketing da empresa, para que ela tenha uma boa imagem positiva perante a sociedade, para atrair mais clientes. Já outras poluem a cidade, e não importa se são pegas pelas fiscalizações, porque elas podem pagar e se livrar de maiores problemas. O dinheiro também vai determinar os hospitais que irá frequentar. Se tem dinheiro, terá melhor acesso aos melhores hospitais. Se não tem dinheiro, terá acesso aos piores hospitais. E a chance de morrer também está ligada ao seu dinheiro. Se tem dinheiro para pagar um tratamento ou um convênio, a chance de viver é maior. Se não tem, a chance de morrer será maior. E quem não tem nada, não tem dinheiro nenhum e mora na rua mesmo, em geral morre mesmo. A educação da mesma forma. Se pode pagar, terá acesso aos melhores professores. E se não, terá os piores. Mas nem sempre quem paga terá os melhores acessos, pois hoje em dia, em muitos países, as escolas e faculdades viraram um grande comércio, então se você paga, você passa. E a qualidade não está mais relacionada a isso. Enfim, o comércio, o lucro e o dinheiro é que desenham a cidade e a qualidade de vida dos seus moradores. Mas em geral, morar ou passar a maior parte do tempo em uma cidade grande, no modelo atual, é estressante para todos e a qualidade de vida é ruim por vários fatores. Um deles é o meio ambiente. Em geral, é comum em uma cidade grande, pequenas áreas verdes espremidas no meio do cinza de muito concreto, e a poluição gerada pelos veículos causa graves problemas à saúde para todos, mais para as crianças e idosos. E quem trabalha numa cidade grande, seja o trabalhador que ganha pouco ou aquele que ganha muito, vivem estressados atrás de mais dinheiro, um atrás de dinheiro para sobreviver e pagar as suas contas e dívidas, outros atrás de ganhar mais dinheiro para manter seus negócios, e isso contribui para problemas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e diversas outras doenças. Enfim, o ser humano e o meio ambiente, no modelo atual, ficam de lado. Transporte. Pela cidade não ser planejada e ser construída de acordo com interesses monetários e individuais, elas em geral não são organizadas nos países mais pobres. Porém, na maioria das cidades, até mesmo nas mais ricas, o trânsito é algo comum, pois ele está presente praticamente em todas as grandes cidades pelo mundo, assim como a poluição gerada pelos veículos, que também estão presentes nas grandes cidades, geradas pelos veículos das ruas, pois todos saem ao mesmo tempo, apressados demais, correndo para ganhar o seu dinheiro, indo e vindo do trabalho ou atrás dos seus lucros para seus negócios, saem apressados para chegar onde tem que chegar, trabalho, escola, faculdade, para se formar e ganhar seu dinheiro, ou lutando para sobreviver, para chegar a tempo no hospital. E se você mora em um local bem estruturado, dependendo de onde está, tem mais chance de ser salvo. Se você não mora em uma boa localização, a chance de morrer pelo caminho é bem maior. E se você tem mais dinheiro, tem o melhor carro, quando ele anda por causa do trânsito.
mas pelo menos possui ar-condicionado e conforto. Mas se você não tem dinheiro, não tem ar-condicionado e não tem carro, passa aperto em transporte público. No fim, de certa forma, morar em uma cidade grande é difícil para se locomover em todas as classes, mas é sempre pior para quem é mais pobre, que são a maioria. Cultura e lazer. Como todo ser humano, todos gostamos de tirar um momento de lazer, mas em geral, o que manda é o dinheiro. Se tem dinheiro, tem acesso às melhores opções de lazer e cultura, mas se não tem, tem acesso às piores opções de cultura, como o bar da esquina, e nos países mais pobres, no máximo você tem uma praça, um parquinho, mal cuidado, e muitos só têm a religião e suas atividades comunitárias, que acabam servindo como a única opção de lazer, quando a população não tem apoio de governo para a sua cultura, ou não tem dinheiro para manter as suas raízes e festas populares e deixa as suas festas populares de lado, mas o povo se vira e se diverte do jeito que pode, principalmente em um país onde costumam dizer que está ruim, mas está bom, criam uma ilusão que está bom para encarar os diversos problemas da sua dura realidade de morar numa cidade onde o ser humano e o meio ambiente são deixados de lado em nome do lucro e busca de mais dinheiro. Bom, esses foram apenas alguns dos exemplos das cidades do modelo atual, que já deve conhecer, mas é sempre bom lembrar, tendo uma visão geral das coisas, porque se estivermos mergulhados, olhando muito de perto para o nosso mundinho individual, podemos não enxergar direito as coisas como elas são, ao nosso redor. E se não olharmos ao nosso redor, podemos ter a falsa sensação que está tudo bem, mas não está tudo bem quando olhamos na rua ao nosso redor todos os dias, moradores de rua, crianças pedindo esmolas do semáforo. Isso não é normal, e não é normal, pois temos a capacidade de mudar isso. Por exemplo, nessa proposta de mudança, onde o dinheiro deixa de existir e o ser humano e o meio ambiente que vem pelo lugar, as cidades seriam construídas e projetadas não para atender uma determinada classe, ou um grupo, ou um segmento, mas seriam planejadas e projetadas pensando no interesse comum de todos os seres humanos que moram na cidade. Porque somos seres sociáveis, que vivemos em grupos, e se quisermos viver bem, devemos pensar no bem-estar de todos. Por exemplo, em uma economia baseada em recursos, iríamos construir cidades para atender às nossas reais necessidades e tudo aquilo que todo ser humano, independente de etnia, religião ou descrença ou ideologia, precisa, que é alimentação, moradia, vestuário, assistência médica, e iríamos oferecer acesso a áreas de educação, informação, lazer, cultura, aonde cada povo ou região tem a sua, e também transporte de qualidade para ir e vir, e além disso que é básico, poderíamos produzir e oferecer produtos e serviços de acesso de qualidade para todos. Terrenos. Em uma economia baseada em recursos, ao invés de se fixar em pedaços de terras, propriedades, o planeta Terra e os recursos naturais seriam declarados patrimônio e herança comum de toda a humanidade. E com o planeta Terra declarado patrimônio e herança comum de toda a humanidade, todos os seres humanos têm direito a um espaço para morar, e espaço para construir uma moradia na superfície desse planeta nós temos de sobra. Seriam feitos estudos dos terrenos que podem ser habitados e, de acordo com o relevo, respeitando o meio ambiente, somente nas áreas que pode haver construção seriam construídas as cidades, com espaço para moradia para todos os habitantes de uma determinada cidade, onde o meio ambiente seria respeitado e haveria um espaço para a construção de fábricas que reciclam todo o lixo que a cidade produz. Imóveis. Sem empresas e áreas comerciais, onde a prioridade seria o meio ambiente e o ser humano, as cidades seriam áreas bem definidas, como áreas residenciais, que seriam construídas em meio muito verde, e as casas e edifícios seriam construídos com materiais pré-fabricados e moldados de forma a facilitar a construção ou a modificação, se necessária. E as casas não seriam construídas uma ao lado da outra, e nem seguindo um único padrão, pois arquitetos e engenheiros projetariam as residências para atender às necessidades de uma família ou de uma pessoa que mora sozinha, que pode morar em apartamentos ou em casas projetadas de acordo com a personalidade de cada pessoa ou de acordo com a cultura de cada povo. Mas todas as casas seriam projetadas com materiais de qualidade, garantindo a segurança de seus moradores, que poderiam contar com materiais antifogo, sistema de controle de temperatura, de economia de energia, reservatório de água e captação de água da chuva, reaproveitando ao máximo os recursos para que não haja desperdício. Além da área residencial, teriam áreas de energia e as cidades utilizariam fontes de energia limpa, aproveitando toda a capacidade energética natural que o planeta tem a nos oferecer, assim gerando energia como para as fábricas que produzem tudo o que os moradores precisam.
E essa produção seria de sua maioria por automação, já que temos tecnologia suficiente para substituirmos o trabalho humano por automação, deixando o ser humano livre para usar a sua capacidade intelectual e a qualidade conforme a sua melhor aptidão, e as máquinas fariam um trabalho perigoso ou repetitivo, sem a necessidade de receber salário ou tirar férias. Estariam sempre disponíveis a serviço da humanidade, disponíveis para produzir o que for necessário, como alimentação, vestuário, produtos e serviços para oferecer acesso a todos os moradores, e além das fábricas, seriam criadas áreas para oferecer educação de qualidade e hospitais de qualidade para todos, não apenas para alguns, pois o interesse nessa cidade não é determinado por um grupo ou individual, o interesse é coletivo, pois, como disse, se quisermos viver bem, com qualidade, em sociedade, precisamos cuidar de todos. Transporte. Com o fim do comércio das empresas de automóveis que querem que todos troquem de carro todo ano para lucrar, assim como a indústria do petróleo e combustível quer que todos abasteçam seus veículos com o mesmo objetivo, com isso todos os funcionários dessas áreas mantêm seus empregos. Com o fim dessa busca pelo lucro e sem a necessidade de se manter empregado, poderemos finalmente utilizar a tecnologia dos veículos elétricos que já existem há anos, e os engenheiros e projetistas poderiam projetar carros tecnológicos de alta qualidade, para que não precise de constante manutenção e substituição. Assim poupamos os recursos naturais de hoje, que são utilizados para se fabricar cada vez mais carro todo ano. E esses carros seriam mais confortáveis, automáticos, com sensores anticolisão para serem mais seguros, ecológicos, não poluentes, e esses veículos estariam à disposição de todos os moradores para uso compartilhado, pois qualquer um poderia ir até ele ou chamá-lo de casa, ou do celular, ou de um totem, e depois de utilizar ele estaria disponível para outra pessoa. E além disso, a cidade contaria com trens modernos da mesma forma para serem utilizados com livre acesso para todos os moradores, assim como outros meios de transporte que estariam à disposição de todos os moradores, que seriam utilizados para o bem comum de todos, que seriam livres para ir e vir com uma facilidade. E como as cidades seriam projetadas para ter o livre acesso, com menos veículos nas ruas, seria o fim do trânsito, o fim da poluição, com um projeto de urbanização pensado e projetado para atender o ser humano e o meio ambiente. E além de se locomover com mais facilidade, pouparíamos a energia para o funcionamento dos veículos. Tudo isso é mais econômico e é agir com responsabilidade com os recursos naturais do planeta. E as cidades não seriam nem muito grandes nem muito pequenas, mas na medida certa, e seriam interligadas umas às outras, de modo que os recursos e matérias-primas fossem facilmente transportados. Mas a ideia é que cada cidade tenha autonomia para produzir aquilo que seus moradores precisam, oferecendo serviço de qualidade para todos, sempre reciclando e reaproveitando ao máximo os produtos para que não haja desperdício de recursos. Cultura e lazer. Todas as cidades teriam áreas de arte, lazer, esporte e cultura de acordo com a cultura de cada país ou cada região, e cada religião teria seu espaço para professar a sua fé. E como cada região e povo tem a sua cultura e festas populares, as áreas culturais seriam projetadas para atender às necessidades de acordo com cada uma, e áreas de arte, lazer, esportes e utensílios estariam disponíveis para todos os moradores utilizarem da mesma forma que os transportes. Pensar na cultura e no lazer de cada um é respeitar o ser humano e sua individualidade e liberdade de cada povo. E além dessas áreas que citei no exemplo, as cidades teriam diversas outras áreas, mas pensadas e projetadas para atender o ser humano e o meio ambiente, pois com o fim da busca pelo lucro e o do dinheiro, como disse, o meio ambiente e o ser humano é que sempre estariam em primeiro lugar. E a gestão e governança dessas cidades não estariam a cargos de políticos ou ditadores. A única governança seria através do método científico para gerenciar os recursos e fazer uma distribuição de forma justa e igualitária para todos os moradores. E como as cidades utilizariam alta tecnologia, a gestão delas seria inteligente, assim a energia, saneamento, transporte seriam monitoradas e controladas automaticamente através de uma central de controle. E se ocorrer algum problema, o próprio sistema se autocorrigiria e tudo para funcionar teria que estar a cargo dos moradores, que estariam atentos, supervisionando de perto o funcionamento de todas as áreas, pois além das máquinas, iriam precisar de pessoas para gerenciar essas máquinas, que seriam moradores das cidades. Entre outros moradores, e os outros moradores estariam atentos para o funcionamento delas, pois o único interesse dos moradores é o bem-estar deles mesmos. Então cada um seria um fiscal ativo, atento ao funcionamento da sua cidade, para o bem-estar dele mesmo.
E as questões de caráter social e do comportamento humano também seriam tomadas decisões pelos próprios moradores, através de uma democracia direta com base científica. Seria científica porque as questões de caráter social não podem interferir na gestão tecnológica da cidade e não poderiam prejudicar o meio ambiente. Fora essas questões, a política dessa sociedade seria através de uma democracia direta, sem representantes terceiros, e assim cada morador seria um agente político ativo na organização e manutenção da sua cidade. E repare que a prioridade de todos os seres humanos, independente de etnia, religião ou ideologia, é sempre uma promessa eleitoral que todo candidato de qualquer país ou todo mundo sempre promete em cada eleição. Mas em uma economia baseada em recursos, ao invés de ficar torcendo para que as promessas de um político sejam atendidas, técnicos e profissionais de cada área assumiriam a gestão de cada setor, de sua especialização, e os moradores das cidades e a sociedade em geral seriam responsáveis para tornar as nossas necessidades realidades e fiscalizar de perto, pois, como disse, cada cidadão seria um agente político ativo nessa civilização. Pois para a construção e manutenção dessas cidades depende da vontade da população, não de terceiros ou de um grupo exclusivo. Esses foram apenas algumas das várias propostas de mudanças, de melhor, que uma cidade planejada no modelo de uma economia baseada em recursos poderia oferecer. E se acha que tudo isso está muito longe da realidade, veja de perto o exemplo atual da cidade da construção de Masdar, que é uma cidade que pretende ser sustentável, utilizar alta tecnologia, uma cidade construída no meio do deserto, que pretende captar água do mar, dessalinizar e abastecer toda a cidade, que não utiliza nenhum veículo poluente, todos são elétricos, e que pretende utilizar energia solar, que fornece energia para toda a cidade. E sol é o que tem em abundância naquela região do planeta. Outro exemplo é a cidade tecnológica de Songo. Deixei links das cidades na descrição do vídeo, porém, essas cidades são feitas no modelo atual, que se baseia no lucro e no dinheiro. E o mais provável é que quem terá acesso a esses benefícios é quem tem dinheiro. Os pobres, no máximo, vão morar nessa cidade. Vão trabalhar, não morar. Quem vai morar são os ricos. E a construção e manutenção dessas cidades depende das empresas investidoras que querem lucros. E se eles não tiverem lucro, é provável que, no futuro, essas cidades sejam abandonadas do conceito sustentável, pelo alto custo de manutenção, porque no mundo do dinheiro, como qualquer um pode perceber, o ser humano e o meio ambiente são um segundo plano. Mas se eliminarmos o fator monetário e os custos e deixarmos de olhar para as cifras e os dígitos virtuais e passarmos a olhar para o que realmente importa e que é real, que são os recursos naturais, a natureza e o ser humano e o nosso potencial de inteligência, qualquer um pode perceber que poderíamos construir cidades no conceito sustentável e tecnológico no mundo todo e beneficiar a toda a humanidade. E dentro do modelo atual, as pessoas estão começando a se reunir para construir cidades similares através de ecopolos. No Brasil temos exemplos disso, deixei links na descrição do vídeo, veja e confira. E assim concluo que, comparando as cidades do modelo atual com as cidades propostas de uma economia baseada em recursos, vemos que as cidades atuais são projetadas de acordo com o que dá lucro e feitas para o que dá dinheiro e para quem tem dinheiro, que é o que vem em primeiro lugar. Já o ser humano e o meio ambiente ficam em segundo plano. Já a proposta das cidades do modelo de uma economia baseada em recursos, o ser humano e o meio ambiente é o que estão em primeiro lugar. E para que essas cidades se tornem realidade, depende da vontade de conjunto de querer mudar, pois se depender apenas de um grupo, ou de um líder carismático, ou de quem já está no poder, como sempre, eles sempre farão as mesmas coisas que já fizeram antes, e as coisas não vão mudar para melhor, e a tendência é piorar, pois conforme destruímos a natureza aos poucos para manter esse sistema autodestrutivo, e os valores sociais são cada vez mais resumidos a uma artificialidade superficial e materialista, o futuro que a humanidade está preparando para ela mesma não é nada promissor, mas como temos a capacidade científica e tecnológica e o conceito de ecologia e sustentabilidade, os recursos naturais também temos, se trabalharmos juntos para tornar isso realidade, podemos melhorar esse mundo com certeza. Ao contrário de hoje, onde o mundo é dividido em países ditos de primeiro mundo, entre aspas, segundo mundo, terceiro mundo e quarto mundo, e assim por diante. E como qualquer um pode perceber,
Os de classificação baixa são a maioria e os ditos de primeiro mundo são uma minoria, porque o sistema econômico atual, baseado no dinheiro, é naturalmente desigual, mas mudando para um sistema que considera os recursos naturais, o nosso potencial de tecnologia e inteligência, poderíamos transformar esse mundo em um mundo de primeiro mundo para todos os habitantes desse mundo. E para isso só precisamos de vontade conjunta. E assim se chegou ao fim desse vídeo, mas a série Economia Baseada em Recursos continua, pois muitas questões precisam ser esclarecidas, e se não viu os primeiros vídeos da série, onde falo dos principais conceitos de uma economia baseada em recursos, clique no quadro que aparece na tela e sempre pesquise mais em outras fontes, e para ajudar, como disse, deixei links na descrição do vídeo, dê uma olhada lá, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até lá, um abraço a todos!